Agora, um fato que está em discussão faz tempo, que é a PL das fake news, que hoje ganhou um capítulo extravagante, né, com o Telegram, que é mais indisciplinado, é de um desenvolvedor russo, que é o mais indisciplinado aí dos proprietários aí de tecnologia. E soltou uma mensagem para todo mundo, até no nosso Telegram aí, com um fake news, acusando a lei de impor a censura. E a lei, quem está relatando agora é o deputado Orlando Silva, mas originalmente ela foi proposta pelo senador Alessandro Vieira, que nós agradecemos muito a presença aqui, senador. E como é que vê essa agressão do Telegram ao Estado brasileiro, senador? Bom, primeiro, um prazer estar novamente conversando com você aqui, Nassif. Não é surpresa, infelizmente, a postura do Telegram ela é de suporte ao crime, de resistência às ordens, inclusive ordens judiciais e à legislação do país. Isso não é novo. Isso só reforça, na verdade, reforça com toda a intensidade a necessidade que ele tem de regular esse ecossistema, respeitando e preservando a liberdade individual, o seu direito de livre opinião, mas dando regras e dando condições para que você possa responsabilizar aqueles que cometem crimes. Agora, o Telegram é curioso, né? Porque a segurança dele ficou totalmente comprometida depois da Vaza Jato. Até interessante que, quando os procuradores começaram a usar o Telegram, no meio do Ministério Público, quem não usasse era antiquado, aí, porque o Telegram... E aquilo lá acabou entregando a Lava Jato através da Vaza Jato, né? Mas a gente teve uma onda grande, se você lembra, Nassif, a gente teve algum problema com o WhatsApp, se não me engano, uma interrupção por conta de uma ordem judicial, até lá do meu Sergipe. O WhatsApp se recusava a dar dados de uma investigação de tráfico interestadual. E aí surgiu essa onda de uso do Telegram. E eu nunca usei, para ser bem sincero, eu nunca utilizei, porque não fazia o menor sentido você confiar informações para servidores que estão num país que não atende, que não respeita a legislação estrangeira e que não tinha, enfim, a menor garantia de segurança de dados, o que acabou se comprovando não só nesse episódio, mas em vários outros. Agora, comercialmente, é uma loucura o que eles fazem aí, porque se o governo acabar com... Se o governo segurar o Google, dá um terremoto no país. Se segurar o Telegram, o pessoal vai para as alternativas, para o próprio WhatsApp. Né? Sim, você tem Signal, você tem uma série de outras opções de mensageria. Esse tipo de postura mostra a importância de uma legislação e mostra o quanto essas empresas que tentam se proteger nesse nome original, um serviço de troca de mensagens individual e que deveria ter mais proteção legal, mas, na verdade, funcionam como uma rede tradicional, como um mural de notícias, porque são comunidades imensas, disparo em massa de conteúdos e nenhum tipo de filtro ou controle. A gente tem que equacionar esses problemas com a cautela necessária para preservar a liberdade, mas temos que avançar. Agora, senador, tem uma diferença grande entre o fake news individual e o fake news impulsionado aí por algoritmos aí bancados por empresas, por políticos e tudo. As plataformas, elas abrem essa informação para a justiça? Não? Não tem transparência nenhuma. Uma das coisas que está na lei aprovada no Senado e continua na versão da Câmara é essa obrigação de transparência, relatórios periódicos que deem a condição de avaliar se efetivamente as plataformas estão se portando de uma forma justa, garantindo direito de defesa para o usuário, enfim, um devido processo legal para suspensão ou supressão de perfis, uma série de coisas. E você fez uma diferenciação que é fundamental. No texto que saiu daqui do Senado e no texto apresentado pelo relator Orlando Silva, há uma diferenciação. O usuário individual, então, digamos que o Alessandro acordou hoje e quer postar uma fake news. Essa postagem não está sujeita à incidência da responsabilização da plataforma. Mas, se essa postagem recebe impulsionamento pago, ou se ela tem alavancagem artificial pelo sistema de recomendação do algoritmo, aí sim a plataforma passa a ter responsabilidade. E essa é uma posição, eu diria, global. Hoje o mundo inteiro caminha para esse tipo de legislação. Senador, eu lembro em 2018, quando finalmente ficou claro aí o uso das redes sociais, eu não lembro se o WhatsApp ou o Telegram, eles
prometeram ao Tribunal Superior Eleitoral um conjunto, e na Índia também, inclusive, onde teve muitos problemas aí, um conjunto de ferramentas para ter um maior controle. Isso chegou a acontecer, não? Não. Você teve, ao longo dos últimos, pelo menos 4 anos, tentativas de autorregulação, tentativas de que as plataformas cumprissem essa missão de uma forma mais isenta, porque, dando um passo atrás, a concepção da rede digital, da internet, é de neutralidade. E por muito tempo se acreditou nessa neutralidade, no sentido de que, olha, o Nassif que fez a postagem, eu, Facebook, Instagram, o que é que seja, não tenho responsabilidade, porque é um conteúdo individual dele, Nassif. Só que o tempo nos mostrou que não é assim. O alcance que essa postagem alcança, a forma como ela é distribuída, é totalmente controlada pela plataforma. Então, ela tem sim responsabilidade, e o tempo também mostrou a manipulação desse algoritmo, seja pagando impulsionamento, seja usando artifícios de manipulação, fez com que determinados grupos mais radicalizados pudessem usar largamente as redes para influenciar em eleições, para influenciar, inclusive, na destruição de determinadas imagens, determinados nomes em todo o planeta. O Brasil não é uma exceção, então a gente tem que avançar nisso. De alguma maneira, o Congresso está em contato com o Congresso, porque vai ter que ter como você mesmo disse, vai ter que ter uma legislação mundial aí para uma regulação dessas big techs aí. De alguma maneira, está havendo um contato com outros parlamentos aí para se discutir saídas conjuntas, coisas assim, não? Sim, sim. A gente tem um acompanhamento muito próximo com pesquisadores dentro e fora do país e um contato também com legisladores. Você tem legislações que avançaram bastante na Alemanha, por exemplo, e que hoje tem trechos parcialmente reproduzidos na proposta que está no substitutivo do deputado Orlando Silva. A gente tem vários pontos avançando no planeta. É um problema global. Essas empresas dominaram o fluxo de informação de uma forma tão intensa e tão opaca que elas conseguem hoje induzir comportamentos nas pessoas. Elas têm propriedade sobre um volume de dados absurdo da sua vida pessoal. Eles fazem o chamado perfilamento e conseguem definir com um altíssimo grau de certeza quais são seus interesses, quais são os pontos que ativam o seu interesse. E isso serve para vender produtos, esse é o negócio essencial deles, é propaganda, mas serve também para manipulação, que foi esse encaixe entre descobrir essas ferramentas e trazer para o uso das ferramentas as técnicas de guerra psicológica, de manipulação, que já existiam nas cartilhas militares. E o que mais assusta hoje em dia é o fato de que as conversas nas casas são captadas por celulares e por equipamentos e imediatamente transformado em oferta comercial também, né? Ou seja, se é para oferta comercial, você pode usar também para o que quiser também, hein? Absolutamente qualquer finalidade. Não é recente uma decisão na Corte Europeia no sentido de que determinada marca de televisores tinha que dar ciência aos usuários de que ela tinha capacidade remota de ativação de câmera e microfone nas televisões. E isso foi objeto de um grande processo lá na Europa. A gente vive hoje num ambiente digital, compulsoriamente no ambiente digital. Não há mais a possibilidade de escolha no sentido, eu não gosto, não quero, eu quero continuar lendo meu jornal de papel, eu quero continuar vivendo no mundo analógico. Não dá mais, porque compulsoriamente a sua vida financeira, a sua vida educacional, a sua vida política, ela está nas redes. Então nós precisamos regular esse ecossistema e, ao mesmo tempo, educar o cidadão para essa nova realidade que é impositiva. Aliás, tem uma série fantástica aí da BBC, a Black Mirror, né? Onde eles mostram que um fulano, não sei se um adolescente ou não, o televisor capta a imagem dele lá, vendo alguma coisa pornográfica lá, e usa como chantagem. Ou seja, isso é perfeitamente possível. Você tem espião dentro da sua própria casa. Tecnicamente é possível, porque você concede autorizações. Eu me recordo de um episódio que teve algum tempo atrás da presidente Dilma reclamando de um acesso ao conteúdo de e-mails que ela utilizava. Ela utilizava uma conta do Gmail. E ao acessar contas dessa natureza, você concede uma série de autorizações. E a gente não presta atenção. Era muito importante as pessoas trazerem meio que para o mundo real, para o mundo analógico. Veja, alguém está lhe dando de graça um meio de comunicação fantástico que permite que você se comunique em tempo real
com o mundo inteiro, como essa plataforma que a gente está usando agora, por exemplo. E você não está pagando nada por isso. Faz sentido? É claro que não faz sentido. Existe alguma forma de lucrar com isso. E essa forma, em regra, é a captura de dados. Esses dados são trabalhados para perfilamento, para propaganda, para venda para empresas, e, num dado momento, passaram também a ser vendidos e utilizados por grupos ideológicos de qualquer prisma, de esquerda, de direita, radicais ou não radicais. A gente tem que encontrar um termo de equilíbrio, de consciência das pessoas, de proteção de crianças e adolescentes. O projeto traz isso já. Eu tinha apresentado um projeto, mais um projeto aqui no Senado, mas o deputado Orlando já incluiu no substitutivo algumas regras de proteção específica para criança e adolescente, vedação de conta em rede social para menores de 12 anos, vedação de perfilamento de crianças e adolescentes, para que você não possa ter essa manipulação tão intensa desse perfil que é muito vulnerável. E são avanços que a gente vai ter que enfrentar de alguma forma. Eles usam alguns truques, por exemplo, essa questão dos cookies aí, que você tem que aprovar os cookies. O que eles colocam? Se você concorda, sim. Mas quando você pega parte dos sites, se você não concorda, você tem que entrar num conjunto de formulários lá, justamente para dificultar, para dificultar. Agora eu pergunto, o primeiro grande escândalo aí veio do Facebook com a Cambridge Analytics. Houve um enquadramento lá do Zuckerberg pelo Congresso americano. Hoje o Facebook ele tem um comportamento adequado aí ou continua também superpoderoso? Continua superpoderoso, mesmo nos Estados Unidos. Né? Você tem uma opacidade, não é transparente a atuação da plataforma. Você não consegue verificar se efetivamente eles estão cumprindo algumas obrigações de cuidado com o usuário e eles próprios não se sentem responsáveis por isso. Porque a legislação americana, de certa forma reproduzindo aqui o nosso marco civil da internet, dá para eles essa liberdade, essa isenção. Né? Você não é responsável, você plataforma, você empresa, não é responsável por conteúdos criados por terceiros. Isso fazia sentido quando a gente acreditava que a rede era neutra. Hoje não faz mais sentido. E todo o mundo vem caminhando de alguma forma para legislações. Os Estados Unidos devem resolver isso, provavelmente, através de julgamentos na Suprema Corte, que estão em andamento, julgamentos importantes em cima do sistema de recomendação do YouTube, mas que vão servir para as outras redes todas, no sentido justamente de que, olha, vocês ganham dinheiro com isso, vocês levam para as pessoas conteúdos, muitas vezes, radicalizantes, agressivos, violentos, criminosos, e como as pessoas permanecem na frente da tela assistindo aquilo, vocês oferecem cada vez mais. Então, essa mágica a gente vai ter que dar transparência para ela e depois tentar resolver. Senador, em outros momentos, quando começaram a surgir os primeiros grandes cartéis aí, petróleo e tudo, uma das saídas encontradas pela justiça foi repartir as empresas, quebrar em várias. Foi assim com a Standard Oil, quebrou em várias empresas. Isso aí pode ser uma saída, digamos, para as big techs ou a interação dos usuários impede esse tipo de saída? É uma proposta que foi discutida nos Estados Unidos, nunca chegou a ser discutida aqui no Brasil. Eu vejo uma dificuldade muito grande de implementação, porque justamente você tem possibilidade, por exemplo, de restringir a atuação predatória que essas empresas têm. A estratégia deles é monopolista. Eles vão adquirindo ou sufocando concorrentes no máximo que eles podem, até que um concorrente desponta e consegue atravessar aquela barreira, que é muito raro. Você tem, na verdade, 2 ou 3 mega empresas e as demais estão num nível muito abaixo. Não vejo fracionamento como viável, mas regular a atividade delas é sim viável, tributar a atividade delas é essencial, é fundamental, porque a gente tributa a venda do pão de cada dia, porque você não vai tributar uma empresa multinacional que ganha bilhões de dólares. São mecanismos de modernização e você deu o exemplo perfeito. Quando surge, e talvez até trazendo um exemplo de comunicação, quando surge o rádio, você tem aquele boom de informação e as pessoas passam a ter acesso ao mundo. Elas não tinham acesso ao mundo. Era muito limitado. Depois você tem a TV chegando. Isso chega, num primeiro momento, sem regulamentação, mas logo em seguida, passado algum tempo, é regulado. Porque se percebe o impacto que você tem na sociedade. É a mesma coisa. Chegou o momento da gente discutir uma regulação, com os cuidados necessários para seguir aquilo que está na Constituição Federal Brasileira. É livre a opinião, mas é vedado o anonimato. Por quê? Porque eu preciso poder responsabilizar o criminoso. Claro.
Sabe, quando a presidente Dilma sofreu aquela espionagem, até eu tive, na ocasião, lá, fiz uma entrevista com ela, e o Brasil estava muito bem colocado com o marco civil da internet, lá, que o Brasil foi meio pioneiro lá, né? E uma coisa que me chamou a atenção, até sugeri para ela, mas eu tinha tanta coisa para pensar, que é o seguinte: por que, na época, o Facebook estourando, por que ele mantinha o poder de monopólio? Porque ele tinha a clientela dele lá. Então, digamos, para um outro serviço conseguir competir com ele teria que criar uma clientela. Então, se houvesse uma legislação dizendo que os clientes, que a diferenciação entre as diversas plataformas tem que ser nos serviços ofertados, mas não pode manter o feudo da clientela, daí você teria uma competição virtuosa aí de outras plataformas para ter essa competição, né? Agora, eu pergunto, com, digamos, as redes agora, sob tiroteio dos governos nacionais, é possível que apareçam outras redes com uma regulação mais interna, mais efetiva? Por exemplo, a Microsoft está surgindo agora com esse ChatGPT. Ela pode, eventualmente, ter cuidados maiores e, com isso, avançar em cima de concorrentes que não têm os mesmos cuidados? É possível que sim, é um desafio global. Hoje você tem um público atraído por radicalismo. Nós temos hoje veículos, fora das redes, veículos de comunicação que sobrevivem da radicalização, do uso da opinião exacerbada para poder ter audiência. No ambiente das redes sociais, a nossa expectativa é que você, tirando algumas ferramentas de desinformação e fomentando o jornalismo profissional, você crie ou estimule um ecossistema mais transparente, mais comprometido com a realidade. Porque na medida em que eu sei que vou ser responsabilizado, ou que posso ser responsabilizado, quando eu cometo a fake news, eu vou ter uma inibição em fazer isso. E vai ter mais espaço de visibilidade para aquele que atua dentro da lei, no sentido de, olha, fiz meu trabalho, fiz meu dever de casa, pesquisei, está aqui o documento, está aqui a fonte entrevistada, e eu consigo dar consistência. É uma batalha difícil de enfrentar, mas absolutamente necessária.